Bem, eu acho que a única coisa com a qual a disciplina definitivamente te ajuda é que ela te ajuda a fazer as coisas. E quando você faz as coisas, quando você de fato age, você tem mais sucesso. Se você tem mais sucesso, às vezes uma grande parte do sucesso é simplesmente não ser um preguiçoso de merda e apenas fazer o que tem que ser feito. Isso é tipo 90% do caminho, simplesmente aparecer. Chegue lá e comece a trabalhar. Você não vai se sentir perfeito todos os dias. Se eu só malhasse quando me sentisse bem, eu seria um gordo escroto, porque há muitos dias em que eu não quero fazer isso. E é praticamente o mesmo com todo mundo que realmente fica bom em alguma coisa. Você tem que ter aqueles dias em que você força a barra, e eles provavelmente serão mais numerosos do que os dias em que você não força. Então o benefício da disciplina, aos meus olhos, sempre foi que, através dela, eu faço as coisas acontecerem. Eu sempre digo que sou a pessoa mais disciplinada, preguiçosa que conheço, porque eu não quero fazer, mas eu sempre faço. Um dos grandes problemas é sentar e fazer o trabalho. E Steven Pressfield fala sobre isso da maneira mais concisa e bonita. E ele o rotula como um inimigo. Ele o chama de resistência. Sabe, você tem que sentar, tem que superar a resistência, o profissional vai e trabalha, não importa se você está doente, não importa se você tem filhos, não importa o quê. Você é um profissional e vai trabalhar. E isso apenas coloca na sua cabeça que é isso que eu faço. É isso. E então você se orgulha disso. E quando você está na frente daquele teclado e olha para a contagem de palavras e diz eu tenho que escrever a porra de 1000 palavras hoje, você escreve as 1000 palavras. Você está fazendo o trabalho. E desse trabalho, joias desabrocham. São pequenas coisas. Mas você pode ter um dia em que só escreve merda. E daí? Aparece de novo amanhã. E amanhã, dessa merda toda, uma flor emergirá. Você nunca sabe. E essa é a única maneira de desenvolver seu potencial de verdade, 100% em qualquer coisa, seja como autor ou mesmo como artista marcial. Há muita criatividade nas artes marciais. Para ser um grande trocador, você tem que ser criativo, porque você tem que desenvolver ou executar padrões que não serão percebidos. Essa ideia de que a vida é difícil e que você deveria proteger seus filhos disso é tão boba. Sabe, eu tive essa conversa com meus amigos, porque todo mundo que eu conheço que é interessante teve uma vida fodida. Mas agora nós temos filhos, e a última coisa que queremos é que nossos filhos tenham uma vida fodida. Então, colocamos nossos filhos nessas boas escolas, vivemos nesses bairros legais, todo mundo come de forma saudável, não há violência doméstica e tudo parece... É tão diferente de todas as nossas vidas. Eu e o Brian Collins estávamos conversando sobre isso, tipo, olha, todos nós tivemos infâncias fodidas, e todo mundo que conhecemos teve infâncias fodidas, e todos eles são interessantes. Mas eu não quero que meus filhos sejam chatos, mas também não quero que eles estejam seguros. Então, como você aborda isso? Eu acho que você os envolve. Foi o que eu escolhi fazer, envolver meus filhos com artes marciais, dar a eles a oportunidade de buscar coisas difíceis. E entender que, ao buscar essas coisas difíceis e realizar feitos, você aprende algo sobre si mesmo. Você aprende que tem essa capacidade dentro de você para superar. Fique obcecado pela melhoria da vida. Encontre coisas difíceis que você gosta de fazer, faça-as e melhore. Parece tão simplista, parece em um ponto de vista ridiculamente idealista, mas é eficaz. Você precisa de alguma forma, alguma quantidade de orgulho e um pouco de ego para ficar bom nas coisas. Em primeiro lugar, porque é uma noção contra-intuitiva. Você tem que ter uma crença em si mesmo. Tem que ser capaz. Tipo, quando você começa no jiu-jitsu, você é um faixa branca. Eu lembro de ser um faixa branca e pensar, meu Deus, eu nunca vou ficar bom nisso, você é um merda para sempre. Mas você tem que olhar para as pessoas que são melhores que você e saber que elas tiveram que ser um merda em algum momento. Ok. Tem que haver uma luz em algum lugar no fim deste túnel. Eu só preciso continuar. E o ego te impulsiona, sabe? Para você ter sucesso, para eu ter sucesso, o ego é o que está te movendo. O problema é quando você vai muito longe. E, sabe, tudo exige equilíbrio. Isso é uma dicotomia. Cada parte de você tem uma dicotomia. Você pode se envolver tanto nos aspectos físicos das coisas que acaba usando um monte de esteroides, enlouquecendo e arruinando a sua saúde. Isso não é bom, certo? No outro extremo do espectro, você pode ficar sentado jogando videogame e se transformar. O fisiculturismo é um ótimo exemplo disso, porque quando você começa a levantar pesos, você pensa, nossa, eu gostaria de ser mais forte. E você começa a ficar um pouco maior e pensa, olha, ganhei um músculo, isso é legal. E você continua e continua,
Mas alguns caras ficam tão loucos que não param até terem braços de 55 centímetros e coxas tão grandes que precisam andar como se tivessem um barril entre as pernas. E eles simplesmente não conseguem evitar, levam a coisa para um lugar completamente doentio. Isso é complicado. Bem, é só a natureza de tentar ficar bom em alguma coisa. Você tem que reconhecer o que é bom e o que é simplesmente uma insanidade de merda. Para algumas pessoas, especialmente, eles estão passando por muita pressão. E essa pressão, muitas vezes, é só um desequilíbrio de perspectiva. E parte disso vem do ambiente. Eu estava conversando com uma mãe uma vez. A filha dela faz ginástica com a minha filha. E estávamos conversando sobre crianças se matando onde ela morava. Ela morava em uma daquelas áreas de tecnologia muito rica, perto de São Francisco. E um monte de crianças que estudavam com a filha dela, tipo com 15, 16 anos, estavam pulando de pontes. Era como uma epidemia. E eles estavam tentando descobrir o que porra estava acontecendo. E estavam literalmente chamando de afluência. Esses meninos ricos, cujas famílias valem literalmente $1 bilhão, sabe? Todo mundo é super rico e eles têm essa pressão insana antes e durante o ensino médio para entrar em universidades de ponta, tirar notas máximas em tudo. E os desgramados não estão se divertindo, não estão vivendo a vida, não têm esperança. Os pais deles estão todos tomando a porra de algum remédio e eles estão simplesmente se matando. Para algumas pessoas por aí que não estão se sentindo bem, cara, se você só se esforçasse mais, superasse essa luta, você se sentiria melhor. Parece tão simplista, mas eu juro por isso. Eu mesmo já me senti um merda, me forcei a malhar e depois que eu saio de lá, fico... Uau, caralho! Não era garantido. É difícil para as pessoas quebrarem o embalo também. O embalo, seja bom ou ruim. Quando eu entro num ritmo bom, malhando o tempo todo, eu sinto. Depois que termino de malhar, fico tipo... Caramba, mal posso esperar para voltar lá. Mal posso esperar para malhar de novo. Esse é o embalo bom. Mas também existe um embalo ruim. Tipo, você se machuca ou algo assim, não pode fazer nada por algumas semanas e então, para tentar ligar esse motor de novo, é difícil pegar no tranco. Tem muita gente que come porcaria e no final do dia seu corpo tá em crise. Seu corpo tá processando toda essa merda. Se você come um almoço gigante e escroto, cheio de besteira, seu corpo tem que processar tudo isso. Então, no final do dia, sim, você vai perder sua força de vontade. Quando der 5, 6 da tarde, você vai estar cansado. Mas se você tiver um almoço saudável, estiver devidamente abastecido e também tiver pessoas positivas em sua vida, todo mundo motivado, no final do dia você vai se sentir bem. Seja qual for a porra da situação, apenas vá e faça. Force-se a fazer. E se você se sente um merda porque o seu almoço estava, sabe, cheio de porcaria, então, ô idiota, não coma um almoço de merda amanhã. Amanhã, tente uma boa salada. Sério, tente uma salada com um pouco de salmão e veja como se sente. Aí você pensa, ok, me sinto muito melhor hoje às 6 da tarde. Sim. Agora, seu processo de tomada de decisão será melhor. As pessoas não entendem o quão significativo isso é. Todas essas pequenas decisões, elas são um caminho para o resto da sua existência na Terra. E se você decidir seguir o caminho dos Cheetos e do cookie de chocolate, você apenas está criando um caminho de merda. Você está esculpindo o seu caminho fudido através de pedras quebradas e vidro. E esse não é o caminho a seguir. Sabe o que mais não existe no dia a dia? Um lugar onde não há problema em ser homem. Onde é realmente ok ser homem, ter pensamentos de homem. Sabe? Todo mundo é tão contido e castrado, é como se os recursos humanos e a vida corporativa tivessem diluído o comportamento natural das pessoas a ponto de elas estarem morrendo por dentro. Sentadas naquelas porras de cubículos apodrecendo. Elas estão simplesmente surtando, tendo todos esses pensamentos que não podem expressar, tendo que fingir ser alguém que não são o dia todo, adotando essa maneira falsa de falar, essa maneira falsa de pensar. Todo mundo tem que se inscrever em qualquer política ridícula que sua empresa queira impor e você é apenas um robô. Você sai de lá e só quer gritar. É esse medo do desconforto. As pessoas têm essa sensação extrema em suas mentes quando se trata de sua associação com o exercício. Elas querem evitar o desconforto. Sentem que qualquer tipo de exercício é algo a ser evitado. Isso não é pra mim, foda-se isso, não quero suar, não quero me esforçar. E muitas vezes, essa associação que elas têm é sobre o início de entrar em forma, não sobre quando você já está em forma. Porque uma vez que você está realmente em forma,
O exercício é algo que você anseia. É um relaxamento de estresse, é uma sensação ótima. Se eu não consigo malhar e olho para minha agenda, penso: ah, merda, não tenho tempo para malhar, o que significa que não vou ter aquela sensação boa. Então, em vez de olhar para isso como: ah, eu tenho que ir grunhir e suar, eu tô pensando: eu não vou me sentir bem, eu não vou me sentir relaxado, não vou me sentir despreocupado e nem mesmo agradecido. A minha apreciação pelas coisas é muito realçada após o exercício. Eu simplesmente me sinto melhor. Sinto que posso absorver as coisas como elas são, em vez de, sabe, qualquer dado sensorial que eu estou recebendo de qualquer evento é apenas mais uma distração que entra no meu caminho. E, sabe, muitas vezes é assim que eu vejo as coisas, se eu estou sobrecarregado ou trabalhando demais. Nossos corpos, por alguma razão, as associações da maioria das pessoas são para evitar qualquer coisa que seja desconfortável. Mas é tão ilógico, porque quando você olha para o conforto e olha para o sucesso, progresso e os sentimentos finais de realização e de superação de certos obstáculos, em termos de como você se sente sobre a vida, muitos deles estão conectados ao desconforto. O desconforto é seu amigo, é mesmo. O desconforto e não estar feliz e contente com certas situações ou sentimentos na vida são motivadores massivos, e eles são incríveis em facilitar a mudança. E então, o nosso instinto é evitá-los e apenas sentar no sofá e assistir a algum reality show merda sobre caras que fazem cachaça ilegal de boca aberta. É bizarro. E para mim, pelo menos, quando eu fico muito disciplinado e muito consistente com os meus treinos, uma das coisas que eu sinto é quase um embalo. Sinto como se houvesse um empurrão atrás de mim, tipo, ok, estamos indo. Sabe, depois que saio da academia, tem um treino muito bom e eu fico tipo, agora eu tô fazendo isso o tempo todo agora. E eu tô ansioso pela próxima vez. Isso torna aquela resistência muito mais fraca e torna a minha motivação e a minha disciplina muito mais fortes. Acho que muito disso se baseia apenas na consistência. É uma das coisas sobre as quais falei recentemente no podcast. Eu disse, sabe, vacilar com algo não é apenas não bom. Vacilar com um exercício que você planejou não é apenas ruim para você fisicamente, é também ruim mentalmente, porque agora essa opção está disponível. A opção de vacilar está disponível. Você fez isso antes e provavelmente fará de novo. E você terá resultados medíocres, não apenas nesse aspecto da sua vida, mas talvez em todos os aspectos. Porque eu acho que quando você abraça essa opção de vacilar, esse é um caminho que você pode escolher ao lidar com conflitos em sua vida pessoal, ao lidar com decisões de negócios, com decisões de carreira. Tipo, uma decisão desconfortável que você pode ter que enfrentar, talvez você precise fazer uma mudança em relação ao seu caminho na vida, mas você não faz. Em vez disso, você vacila. E a inclinação para vacilar, eu acho que também ganha embalo. A inclinação para ser disciplinado também vem com embalo. E eu acho que ambas as coisas, você pega um caminho. O caminho da pessoa saudável ou o caminho do vacilão. Seu corpo é como um carro de corrida que você mesmo pode turbinar. Você pode adicionar os pneus largos, a suspensão melhorada, pode reforçar a potência do motor. Você pode fazer tudo isso sozinho. Ou pode simplesmente escolher ter este corpo de merda que está sempre se desfazendo. Porque somos essencialmente ecossistemas, sabe? E nós estamos no comando. Essa consciência estranha que tem toda essa resistência e toda essa inclinação para o conforto e para vacilar e deixar as coisas para lá, é o que está no comando de fazer todas essas coisas acontecerem para manter este ecossistema saudável. É como se a própria Terra tivesse um gerente de merda. Sabe, se houvesse um gerente natural da Terra que fosse tipo, ah Deus, quem se importa se chove? Ah Deus, quero saber? Vou parar de cultivar as coisas, não dou uma mínima mais, é tudo estúpido de qualquer maneira. É literalmente como se, foda-se, vamos apenas matar toda a vida, que seja. Tudo vai morrer eventualmente, o Sol só dura 7 bilhões de anos. Essa é a perspectiva que muitas pessoas adotam com o envelhecimento, onde é tipo, bem, você vai morrer, você vai envelhecer, você não pode parar o envelhecimento. E é tipo, sim, você está certo, mas esse não é o ponto. O ponto é envelhecer melhor. Esse é o ponto. O ponto é aumentar sua longevidade saudável. E isso, nós sabemos, é possível. Existem alguns desses centenários e super centenários que eu vi que têm, sabe, mais de 100 anos e estão andando de bicicleta e competindo. E é tipo, sim, eles são velhos, são muito velhos, mas estão experimentando uma qualidade de vida muito boa.
e estão experimentando uma qualidade de vida que essas outras pessoas que não se exercitam, elas sentem fisicamente o seu próprio corpo diminuir e simplesmente sentem que é inevitável. É o que é, você está perdendo seu tempo correndo por aí. Mas não estamos. Porque esta experiência, agora mesmo, não é como se alguém estivesse sob a ilusão de que vai viver para sempre, mas você está aprimorando a experiência na qual você está envolvido, agora mesmo. E você está vivo. Você está vivo, você experiencia esta vida. Mas você a experiencia de forma otimizada? Ela é tão agradável quanto poderia ser? E todos nós sabemos que existe um espectro para esse prazer. Todos nós tivemos momentos na vida em que não foi tão bom, em momentos em que tudo se encaixou, tipo, que porra de dia ótimo. Uhul! Faça mais desses, você pode fazer mais desses. E então, a coisa toda fica melhor. E eu acho que quando a coisa toda tá melhor, afeta todo mundo que você toca, todo mundo ao seu redor, todo mundo com quem você entra em contato. E isso, por sua vez, soa tão grandioso, mas por sua vez pode afetar toda a raça humana. Eu sempre me perguntei se a depressão que as pessoas veem em massa hoje em dia, há tanta depressão que, é uma característica comum, uma condição comum. Ah, ele sofre de depressão. Ah, ela sofre de depressão. É como dizer, ele tem herpes, entende? É uma coisa comum. Eu sempre me perguntei, ou tenho me perguntado mais e mais recentemente, isso me realitou muito quando você já viu a aventura ártica de Heimel? Esse cara vive nessa área incrivelmente remota do Refúgio Nacional de Vida Silvestre no interior do Alasca, e ele vive nessa cabana de troncas muito pequena, e ele caça e coleta, e é só isso que ele faz. E ele é muito inteligente, não é nenhum idiota. E ele tá lá há muito tempo, vive com sua esposa e criou os filhos lá. Realmente há uns momentos sombrios ali, porque eles viveram assim desde o tempo em que tiveram filhos e perderam seu bebê de 2 anos numa fucking canoa. Eles viraram, sabe, em uma canoa e perderam um filho. E é realmente intenso quando eles revisitam o local e deixam flores. Isso foi tipo 30 anos atrás. Eles tiveram vários outros filhos desde então, mas este momento ainda é um intenso momento de perda para eles. Mas o desgraçado do cara é muito feliz. E muito inteligente, muito conectado e muito articulado. E ele acredita firmemente que os seres humanos, quando evoluímos e nos desenvolvemos como caçadores-coletores, existe um conjunto de recompensas, sistemas de recompensa que estão configurados dentro do corpo humano, dentro do próprio ser que encarnamos, que não são atendidos na sociedade de hoje. E essa é uma das coisas que está causando depressão. Uma das coisas que está causando essa fossa em que as pessoas estão é que estamos vivendo nossas vidas, muitos de nós pelo menos, de maneiras muito insatisfatórias, onde você vai para este escritório com luz artificial, fazendo algo que não quer fazer o dia todo, e então chega em casa e tá cansado. E além disso, você tá comendo porcaria. Você tá comendo batata frita e bebendo refrigerante, e seu corpo fica tipo, que porra é essa? Nós deveríamos estar nos campos, deveríamos estar subindo colinas, deveríamos estar procurando animais ou coletando vegetais, deveríamos estar fazendo todas essas coisas para as quais nosso corpo foi projetado. Deveríamos estar na natureza. E a natureza é como um remédio. Literalmente, é um remédio para você. Pessoas que vão... Você não precisa ir caçar, não precisa ir pescar, apenas vai fazer a porra de uma trilha, cara. Apenas suba até o topo de uma montanha e olhe ao redor. Há uma recompensa que você obtém disso que é intensamente... que preenche a alma. Tipo, quando eu tava no Colorado, havia essa área em Boulder onde você sobe por uma daquelas estradas e tem um lugar onde você pode estacionar. E era uma vista incrível, cara. As pessoas simplesmente estacionavam e saíam pra olhar. Mas você chegava lá, estacionava e ficava, porque você via literalmente a divisória continental. Aquelas montanhas com picos de neve, em pleno julho, cobertas de neve. Porque aquelas montanhas uma perspectiva totalmente nova sobre isso. E eu acho que a natureza, a tranquilidade do sofrimento está sempre na presença. Quando você está verdadeiramente focado e presente, não há sofrimento. Pode haver dor, mas não sofrimento. O sofrimento é algo criado por nossas próprias mentes. E eu acho que a natureza é uma das grandes maneiras de fazer isso. Porque nós, humanos, aprendemos, pegamos dicas do nosso ambiente. E a natureza, como eu dizia antes, está sempre no presente. Há essa presença natural de todos os animais, tudo ao seu redor. Mas se você ficar perto de um bando de pessoas assistindo Real Housewives estressadas com isso e aquilo e tomando pílulas, você vai absorver essa energia também. E você vai perder sua presença por causa de seus arredores.
Então é como esta ferramenta de reaterramento definitivo, onde voltamos ao nosso momento presente. E esse é um elemento chave do caralho para a felicidade humana. E eu acho que o outro elemento chave é ter algo pelo qual estamos lutando. Sabe, ter uma missão. Acho que todos nós somos forças e essa força precisa ter um efeito, precisa ter uma razão para se mover em uma certa direção. E com todas as nossas necessidades atendidas, sabe, onde não temos que caçar por comida, não temos que adquirir tudo, tudo é relativamente fácil e é tudo sobre avanço e tudo mais, nós perdemos muito da missão básica, que era a missão de sobreviver e procriar. E não a substituímos por nenhuma outra missão universal. O que eu acho que é uma das grandes atrações de coisas como guerras e criar um inimigo. Bom, pelo menos aí você tem uma missão. E quando você tem uma missão, os seres humanos são felizes. Sabe, Bertrand Russell falou sobre isso. Ele escreveu o livro A Conquista da Felicidade. E ele tinha suas próprias características fodidas. Toda vez que eu menciono, as pessoas falam de suas merdas. Ele era metido à frenologia, talvez fosse racista, sei lá. Mas ele era um bom filósofo. Fumava constantemente. Mas de qualquer forma, ele falou sobre a pessoa mais feliz que ele conhecia. A pessoa mais feliz que ele conseguiu encontrar era um jardineiro em uma mansão que todos os dias acordava e estava em guerra com os coelhos do jardim. Ele simplesmente declarou que os coelhos eram a porra do inimigo. E ele saía com sua arma e caçava o maior número possível. E ele ia da manhã à noite e matava tantos coelhos quanto podia, porque eram os coelhos que estavam comendo as cercas e as flores e o que quer que fosse. Então ele basicamente fez dos coelhos o seu inimigo e saía todos os dias para matar o maior número possível. E aquele cara, segundo Bertrand Russell, era feliz pra caralho. Ele tinha uma tarefa, ele tinha um propósito, sabe? Ele tinha uma missão. Minha missão é destruir os coelhos. Eu tinha um cachorro assim, o cachorro mais feliz de todos. O nome dele era Frank Sinatra. E ele era um pitbull que vivia apenas para matar lagartos. E na minha casa antiga, não é de agora, mas minha casa antiga tinha uma parede, era tipo em uma colina, e havia esta parede onde os lagartos subiam. Então Frank, eu literalmente o soltava de manhã, e o desgraçado saía correndo pela porta como se fosse hora de ir pra guerra. E ele corria e ia procurar esses lagartos. E ele ficava lá. Ed Bravo ficava só assistindo e se maravilhava. Ele dizia, caralho, cara, esse cachorro faz isso todos os dias. E eu dizia, é isso que ele adora fazer. E ele ia lá e ficava com as patas na parede, louco, pulava pra tentar pegar um lagarto. E ocasionalmente ele pegava um. E ficava tipo, porra, é? E ele pegava um e ia procurar outro. Ele era um quintal bem grande. Então ele vagava pelo quintal procurando qualquer outra coisa que se movesse, qualquer outra coisa que estivesse deslizando. Era o conflito. Infelizmente, 2 vezes tive que levá-lo ao hospital porque ele foi picado por cascavéis. Porque cascavéis deslizam também, aparentemente. Ele matou as cascavéis, mas as cascavéis o fuderam. Parecia um balão de água crescendo do lado da cabeça dele. Ambos meus cães, aliás. E isso é um problema real se você não tem o dinheiro para pagar pelo soro. É super caro. Foram vários milhares de dólares para tratá-los do veneno da cascavel. Soro antiofídico de merda. Eu fiquei tipo, cara, e se eu fosse pobre? Que se foda. É um sistema todo fodido. Eles injetam veneno em cavalos e pegam os anticorpos dos cavalos. É na verdade um sistema arcaico. Acho que meu amigo Donald Schultz está trabalhando nisso. Ele é um grande especialista em cobras e está trabalhando em maneiras de inovar isso, porque é um sistema bem retrógrado que eles têm para obter o soro. Bem, um cavalo vai sobreviver, então vamos apenas injetar a porra do veneno nele e os anticorpos do cavalo, então... É uma coisa estranha como eles fazem. Sim, bem, isso é um problema real para as pessoas que são veganas. Se você é vegano, não usa nenhum produto de origem animal e é picado por uma cascavel, você tem 2 escolhas, comprometer sua moral ou já era. Mas esse cachorro era feliz pra caramba. Ele tinha missões, ele saía para aquele quintal e não ficava entediado. Não ficava tipo, por favor, me leve para passear, vamos lá, cara. Ele tava tipo, até mais, pessoal. Era só sua pequena missão. E eu acho que você pode ver isso nas pessoas que são as mais infelizes. Elas parecem sem rumo. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Nada faz sentido. E eu mesmo já senti isso na minha própria vida. Eu sei qual é a minha missão aqui. Primeiro, minha missão é expandir a consciência humana. Ajudar as pessoas a serem felizes. É nisso que eu realmente encontro o meu maior propósito. Mas de vez em quando eu fico com essa atitude meio foda-se as pessoas. Talvez alguém tenha dito certa merda e na minha cabeça fica, as pessoas são umas merdas. E nesse ponto é quando eu tô realmente confuso, sabe? Porque eu perdi meu propósito. Em vez de ter uma missão como, sim, minha missão é a consciência humana. De repente é tipo, foda-se as pessoas, foda-se essa missão, eles que se virem. E então eu fico deprimido porque eu perdi meu propósito. É muito difícil se elevar, literalmente. Quando algo assim acontece, perceber, você apenas encontrou um indivíduo doente. Você tem que olhar para a massa da humanidade. Quando você encontra um indivíduo doente, é tipo,
esse cara que atirou naquela boate em Orlando, você tá olhando para um indivíduo doente. E se você diz, cara, as pessoas são umas merdas, olha o que fizeram. Bem, olha para quantas pessoas estão respondendo com arco-íris em suas páginas do Twitter e amor e todos os melhores desejos para aquelas pessoas que foram mortas. Eu tava olhando a página desse cara, que é um amante de animais, que tava organizando pessoas para irem nas casas das vítimas e ver se elas tinham animais presos lá dentro. Tem essas pessoas lindas por aí. Tem mais gente bonita. Essa, sem dúvida, não é apenas a época mais segura e mais fácil, mas a mais feliz, em termos de ser capaz de alcançar e enviar love para as pessoas e receber amor delas. Mas ocasionalmente você encontra um cuzão. Não. Mas a beleza tá aí fora também. Não é tão dramática e não se impõe a nós com tanta força, mas se você apenas procurar, tá ao nosso redor o tempo inteiro. Encontramos pessoas boas o tempo todo. Sabe, você apenas faz contato de olhos com aquela pessoa boa ou aquela criança que está apenas olhando para você e criando aquele pequeno sorriso e você fica, sim, a bondade da humanidade. O fato de que nós realmente somos amor, sabe? Sendo expresso externamente o tempo todo. E são só essas outras ilusões que ficam no caminho disso. Nós também somos estranhamente atraídos pela negatividade. É quase como se olhássemos para a negatividade online com a qual você depara como uma possibilidade de guerra. Tipo, você tem que tomar cuidado, esses tambores de merda estão batendo. Meu Deus, é um exército no fundo, eles estão vindo. É como esse impulso real de se preparar para o pior, quando na verdade é só um perdedor de 36 anos sentado no porão dos pais, sabe, peidando, cheirando seus próprios peidos e com raiva na internet. É com isso que você tá lidando na maioria das vezes. Você tá realmente lidando com pessoas doentes, pessoas que por alguma razão não encontraram seu caminho, não encontraram nenhuma felicidade, não encontraram nenhum grão de crescimento. Elas estão só sufocadas ou apodrecidas de alguma forma estranha. Simplesmente não funcionou para elas. E então elas estão atacando o mundo. E você encontra uma delas e pensa, as pessoas são umas merdas. Essa é a resposta inicial. E a resposta mais consciente é olhar para elas e ter compaixão por isso. E isso é difícil de fazer. E nosso sistema não se baseia nisso. Mesmo se você olhar para o sistema penal dos Estados Unidos, é muito sobre punição. Enquanto isso, se você assistir aquele documentário que o Michael Moore fez, Onde Invadir a Seguir, onde eles vão para a Noruega, eles têm uma ideia totalmente diferente do propósito do sistema penal. É sobre restaurar a dignidade humana e cultivar uma mudança, realmente fazer uma mudança na pessoa, não sobre punição. É sobre realmente mudar aquele indivíduo para que ele não faça de novo. E então você olha para as taxas de reincidência entre nossas prisões e as da Noruega e elas são dramaticamente diferentes. Aquele impulso de punir imediatamente, sabe, não é um impulso mais saudável. Vai criar mais problemas no futuro. Você não está reabilitando ninguém. Está apenas pegando pessoas ainda mais quebradas e colocando-as de volta no mundo, esperando que elas não façam coisas quebradas. Bem, não vai funcionar, caralho. O impulso certo é sempre a compaixão e olhar para aquilo como se fosse você. Como todos esses elementos fudidos do mundo e as escolhas... E não estou ignorando o fato de que eles tiveram escolhas em tudo isso, eles não estão livres de culpa, mas olhe para isso como... Esta é a pessoa que apenas fez algumas escolhas ruins e teve algumas merdas difíceis para lidar e não conseguiu superar. A resistência no videogame era maior que sua habilidade, e ele não foi capaz de escolher trabalhar e escolher os elementos positivos que lhe permitiriam superar. Sim, é verdade também que a Noruega está lidando com muito menos pessoas. Isso é bom para eles. E eles também não têm essa mentalidade de conquistadores que nós temos. Estamos tão envolvidos com o sucesso e também com a punição. Esse é um grande aspecto da nossa cultura, a punição. Quando alguém faz algo errado online, a quantidade de pessoas que sentem que é seu trabalho envergonhar essa pessoa, embaraçar essa pessoa e insultar essa pessoa, é bem louco de se assistir. E também é contraproducente. Eu vejo isso nas pessoas que envergonham outras por apropriação cultural. Então, digamos, por exemplo, que alguém use um cocar indígena num festival de merda, certo? Elas provavelmente têm uma apreciação e interesse a menos. Elas não estão fazendo isso para zombar dos nativos americanos, muito provavelmente. Acho que isso parece legal, estou num lugar... Então, de repente, elas recebem todo esse ódio e vergonha intensos, e todas essas intenções sendo projetadas nelas, intenções que não eram verdadeiras. Voltando ao meu ponto sobre moralidade, não se trata do ato, mas das intenções do ato. Mas hoje em dia nós tornamos tudo sobre o ato. Você usou esse cocar. Isso significa que você está insultando milhares de anos de nativos americanos. Você está oprimindo, você está se apropriando. Tipo, não, porra nenhuma. Eu estava usando a porra de um cocar. Mas de repente, essa marca criará um trauma. E esse trauma terá um impacto venenoso que as fará se sentir estranhas e as fará querer fazer isso com outras pessoas. É como se estivesse injetando em alguém um vírus de ódio, sabe?
que elas então passarão para outras pessoas, em vez de fazer o oposto, espalhando a herpes do amor, sabe? Essa positividade contagiante que vai na outra direção. E nós temos essas escolhas de como lidar com as pessoas, mas na maioria das vezes viemos com essa coisa de punir e criar mais trauma, o que aciona o auto-julgamento e o auto-ódio delas, diminui o amor próprio delas, e então elas vão passar isso para os filhos, familiares, pessoas ao seu redor. Existem apenas 2 conjuntos de dominós que podemos escolher derrubar, um caminho ou outro.